Todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva, sabe por quê, gente? Saiu o edital da Polícia Civil de Minas Gerais e são 10 questões de língua portuguesa, tanto para a prova de investigador quanto para a prova de perito. Em números absolutos, tanto na prova de investigador, são 10 em 70, quanto na prova de perito, que são 10 em 80, a prova de português é a prova com maior número de questões. E não tem peso, amigo. Apesar de a sua prova ser dividida em blocos, conhecimentos básicos, conhecimentos específicos, conhecimentos ultra, mega e uterinamente específicos, eu lembro seu edital do lá, assim, bloco 1, bloco 2, bloco 3, eu falei, tinha que ter um peso aqui. Não, não tem. Então, isso significa dizer que, para quem já vem estudando a língua portuguesa, esse número de questões, né, um número bastante expressivo, é ótimo. Para quem não vem estudando português, quem pensou assim, eu vou me dedicar um pouco mais ao direito penal, ao direito administrativo, você vai ter ali 5 questões de cada um dos direitos, são conteúdos longos, e é claro que você precisa dominá-los também, sabe por quê? Ninguém vai passar no concurso sabendo só português e nem sabendo apenas direito, e muito menos sem saber raciocínio lógico matemático. E nós vamos ter uma surpresa para vocês aí no raciocínio lógico matemático. A gente vai tentar alguma coisa bacana aí para vocês estudarem com a gente também nesta parte do seu conteúdo. Afinal de contas, também temos 10 questões de raciocínio lógico a depender do cargo e 6 a depender do cargo. Então, muita questão de português, muita questão de raciocínio lógico, mas vamos focar no que eu domino, que é a língua portuguesa. Flávia, a FGV é muito esquisita. Eu odeio a FGV. Desabafou, engole o choro e entenda que a gente não pode questionar o que a gente não pode mudar. Gente, a base do questionamento, eu não falei com vocês não, mas eu estou estudando psicologia, tá? A base do estudando não empiricamente, é fazendo uma faculdade de psicologia. Por quê? Porque eu devo estar em serviço, né? E não estou, mas enfim, era uma coisa que eu queria muito, estava no meu coração e eu acho que era o momento, né? Eu vou me formar exatamente quando eu fizer 50 anos. E isso para mim é ótimo, porque vai ser um presente, pensa, né? Um diploma com 50 anos, eu acho que é um presente para qualquer pessoa. Então eu organizei toda a minha vida para isso. Bom, mas voltando à psicologia, que é o tema aqui, a gente só pode questionar o que a gente pode mudar. Uma realidade que é inconteste, que é imutável, não adianta a gente ficar ali lamuriando, reclamando, porque fato feito é fato sem efeito. Então, neste caso, nós temos aí a banca do seu certame, ela é a FGV, e a gente, infelizmente, não tem o que fazer. E eu falo infelizmente porque é lógico, gente. A FGV, em comparação com a FUMARC, que também não é boa bisca, não, tá? Em comparação com a FUMARC, ainda, né, é uma prova um pouco mais desafiadora em se tratando de língua portuguesa. Só posso falar da minha matéria, tá? Então, realmente, a FGV tem conteúdos bastante particulares, ela trabalha as matérias de língua portuguesa de uma forma bem própria, a começar pelo fato de, normalmente, toda questão ser embasada com um pequeno texto ou trecho de texto. Então, diferentemente da FUMARC, que era a organizadora anterior da Polícia Civil Minas, e provavelmente você começou estudando ali, pensando na FUMARC, né? Diferentemente da FUMARC, a FGV ela já traz uma roupagem de textos muito curtos e, às vezes, até mesmo de análise de frases. E isso, lógico, vai exigir outras habilidades dos candidatos. Mas vamos pensar agora no seu edital e eu vou explicando o que a FGV cobra com mais frequência e o que ela geralmente passa ali, né, sem, de fato, contemplar no seu edital, tá? 10 questões, é muita coisa ou é pouco? Depende, é igual eu falei, é peso relativo. Na verdade, se a gente olhar em números absolutos, é a disciplina com maior número de questões na sua prova. E o que vale na sua prova é número absoluto. Por quê? Porque as questões não têm peso. E você será eliminado se não fizer, no mínimo, 50% do geral. Então, o português pode ajudá-lo aí, inclusive em se tratando de outros conteúdos. É treinável estudar para a FGV. Nós temos 5 meses para fazer um excelente trabalho. Flávia, o curso que estava em andamento me atende? Porque a gente começou uma turma da FGV logo quando saiu o quê? A definição de organizadora. Esse curso atende, mas ele está para mais.
Então, é importante eu dizer isso para o aluno, porque a gente reformulou o curso, colocamos um curso pós-edital, porque a FGV ela trouxe um edital um pouco mais sucinto. E ela também acrescentou, por exemplo, uma coisa que não era incomum em editais anteriores da Polícia Civil, que é a questão de a gente ter aí a redação oficial também como conteúdo programático na prova de língua portuguesa. Então, vamos para o seu edital, para você acompanhar o que está previsto, tanto para investigador quanto para perito. O edital é exatamente o mesmo. Então, em língua portuguesa, interpretação e compreensão de textos. A FGV ama isso. Cada questão será embasada com um texto. Olha que bonito, ela ama tanto que haverá, no mínimo, 10 textos na sua prova. E eu falo no mínimo, porque a depender da questão, ela coloca 2 e quer que você fale ali acerca da relação entre esses 2 textos. Então, ó, em geral, porque a gente só pode falar como é que sua banca até o presente momento se comportou, mas a FGV ela tem um estilão bem próprio, tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, em geral, a banca adota textos curtos. No padrão da FGV, um texto para cada questão. Então, vamos colocar aqui no padrão, temos um texto para cada questão. É o padrão da sua banca até o presente momento, tá? Bom, ela cobra muito isso aqui, que é a compreensão mesmo do texto, a análise dos elementos estruturais do texto. Então, ela cobra o sentido, inferência e também os elementos que servem para a organização daquele texto. Identificação de tipos textuais, narrativo, descritivo, dissertativo. Isso aqui é muito caidor de com força mesmo. Nós ainda temos outros tipos textuais, por exemplo, tipo argumentativo, tipo injuntivo. Podemos ainda ter tipo preditivo, o argumentativo e o dissertativo, eles dialogam, tá? Preditivo. Temos prescritivo também. Alguns autores juntam isso aqui. A gente tem o expositivo, que também tem a ver com o dissertativo. Flávia, se ela só escreveu esses, você acha que eu devo estudar apenas eles ou você acha que eu deveria ir um pouco além e estudar também texto argumentativo, injuntivo, preditivo, prescritivo? Eu estudaria um pouquinho além. Por quê? Você observa que isso aqui é subitem, né? Então, quando ela coloca interpretação e compreensão de textos de todos os tipos textuais. E aqui ela pode cobrar uma teoria mais específica de texto narrativo, descritivo e de texto dissertativo. Sendo que o texto dissertativo, ele pode ser um texto dissertativo expositivo. Então, aqui a gente já tem outros 2 tipos. Ou um texto dissertativo argumentativo. Então, isso aqui a gente considera que são subdivisões. Vale a pena você passar por isso aqui. Ao longo do nosso curso, nós vamos ver muitas questões da FGV e você vai perceber que ela usa o componente de argumentação e tal. Bom, recursos de construção textual. Quando eu falo recursos de construção textual fonológicos, eu estou falando tudo que tem a ver com fonética. Acentuação gráfica, ortografia, parônimo, homônimo. Então, às vezes, o aluno olha e fala assim, cai acentuação? Cai, mas dificilmente a FGV vai fazer uma questão com um viés apenas e somente gramatical. Realmente se trata de uma banca que vai privilegiar o recurso, ou seja, vai privilegiar a palavra em uso. Neste caso, vai ser muito mais comum você encontrar uma questão de acentuação gráfica em que a banca te pergunte o seguinte: a supressão do acento gráfico pode implicar uma alteração de sentido no contexto. Vamos pensar, por exemplo, em esta e está, né? Está é um verbo e esta é um pronome demonstrativo. Então, a supressão do acento pode implicar ali alguma questão de sentido. A mesma coisa no que diz respeito aos aspectos morfológicos. Então, quando eu falo em morfologia,
Vamos pensar aqui primeiro, ó, fonética, ortografia, tudo, tá? Parônimos, homônimos. Isso tudo tá aqui. Bom, quando eu falo em morfologia, eu estou pensando em todas as classes gramaticais. E também posso pensar nos processos de formação de palavras. Então, eu tenho classes e tenho processos de formação de palavras para trabalhar em se tratando de morfologia, tá? Aspectos sintáticos, todas as funções sintáticas, tanto os termos do período simples quanto os termos do período composto. Então, termos do período simples. Só que dentro de um contexto de interpretação de texto. Então, por mais que a gente ache assim, ela vai cobrar muita gramática, porque isso está aqui? Não, não vai. É uma prova muito textual. E aspectos semânticos que diz respeito ao sentido. Aí a gente tem sempre a lógica de conotação versus o quê? Denotação. A FGV, gente, ela prioriza a interpretação de texto. Só que a interpretação de texto também se valendo de recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos. E eu brinco que é uma banca que a gente aprende muito na prática. Então, eu acho que se a gente fizer muitos exercícios, nós vamos ter mais chances de evoluir com esta organizadora. É uma organizadora que demanda isso, demanda que você faça muitos exercícios, tá? Gêneros textuais da redação oficial. Então, esse componente aqui, ó, redação oficial, está previsto no seu edital. Na FGV, não houve um direcionamento de que esses gêneros textuais deveriam ser tratados com base no Manual de Redação da Presidência da República, mas, em geral, é a referência que a gente usa, tá? Então, princípios gerais. O que seriam os princípios gerais? Impessoalidade, clareza, precisão, né? Então, basicamente, esses princípios. Vou colocar aqui, ó. Padronização, uniformidade, respeito à norma culta, precisão, tudo, tá? Uso de pronomes de tratamento. Então, eu posso ter uma questão perguntando especificamente, para delegado de polícia, o certo é o pronome Vossa Excelência ou a gente usa senhor delegado? Já vou te adiantando, de acordo com o manual de redação, é senhor delegado, tá? Ah, mas a gente quer chamar o delegado de excelência. Querer, a gente pode querer, mas o manual ele traz que, nesses casos, o vocativo adequado é senhor delegado e o pronome de tratamento também é senhor. Então, nós vamos trabalhar toda essa estrutura dos pronomes de tratamento, tanto com base nas gramáticas tradicionais, quanto também com base no manual de redação da presidência, tá? Estrutura interna dos gêneros, ofício, memorando, requerimento, relatório e parecer. Então, nós vamos trabalhar isso aqui. O manual de redação da presidência, ele juntou o ofício e o memorando. Mas se a sua banca pediu para você estudar memorando, nós vamos estudar. O memorando se diferencia do ofício por se tratar de uma comunicação interna. Então, a gente fala que o ofício, tá? O ofício é a comunicação do poder público com particulares e também com o próprio poder público. Eu costumo brincar e falo com vocês que é P5, porque é o poder público com particulares e também com o próprio poder público. Então, 5 letras P's, né? Então, o ofício é a comunicação que acontece entre o poder público e o próprio poder público e também com particulares. No caso do memorando, o memorando é MOI. O que é MOI? É uma comunicação que se dá dentro do mesmo órgão. Então, aqui, ó, mesmo órgão interno. Eu sei que é pleonástico, porque mesmo órgão, né? E ainda botei o interno, mas é para ter uma palavra aí, um mnemônico, e você se lembrar disso. O requerimento é sempre um pedido. Ele é feito pelo cidadão nas diversas esferas de poder e, geralmente, tem como fito, né, a obtenção de algum tipo de pedido, né? É o deferimento de um determinado tipo de pedido. Então, você pode ter desde um requerimento feito
dentro da administração pública, que seria um requerimento de informação, e pode ter feito um requerimento também por particular. Posso ter um requerimento de uma certidão, de tudo, né? A gente vai trabalhar isso. O relatório e o parecer se diferenciam no seguinte sentido: o relatório é aquilo que se vê, e o parecer é a impressão sobre aquilo que se vê. Então, o parecer é essencialmente um texto de natureza opinativa. Ele é feito por um especialista. Por exemplo, quando eu faço um parecer técnico para um juiz acerca de um determinado conteúdo de língua portuguesa, ele é essencialmente o quê? Opinativo. Bom, então já sabemos que na nossa prova haverá aí necessidade de estudarmos esses elementos. A gente vai tomar como referência o manual de redação da presidência com ajustes. Por que com ajustes? Porque o manual ele unificou esses tipos de textos e a sua banca pede o memorando. Então, a própria FGV tem uma publicação e nós vamos nos valer desta publicação da FGV, ok? Bom, então nós temos o seguinte: conhecimentos linguísticos. Conhecimentos gramaticais conforme padrão formal da língua. Bom, quando eu falo padrão formal da língua, é tudo, gente. Concordância, regência, crase. Ao menino, ai, Flávia, na minha prova não vai cair crase. Ô, inocente. Se eu quero conhecimentos gramaticais conforme o padrão formal da língua, eu vou cobrar tudo. Regência, conjugação verbal, emprego de pronomes, outros sinais de pontuação, tudo que existe em termos de norma culta pode ser cobrado aí no seu concurso aqui. Mas a FGV predominantemente fará uma prova mais textual. É o que a sua banca tem feito até o presente momento. Princípios de leitura e produção de texto, intertextualidade, tipos de discurso, isso aqui despenca. No nosso curso, a gente vai ter uma aula de tipos de discurso e nós vamos fazer pelo menos 10 questões da sua banca de tipos de discurso, porque isso muito caidote com força mesmo. Vozes discursivas, citação, paródia, alusão, paráfrase e epígrafe. Esse conteúdo aqui, que é um conteúdo de polifonia, de interação discursiva, esse conteúdo é muito caidote com força mesmo. Então, isso aqui a FGV realmente adora, vale a pena você, manter o foco. Semântica, construção de sentido, sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia, denotação, conotação e todas as figuras de linguagem. Ela não é uma banca que costuma cobrar muitas figuras de linguagem em termos de decoreba, tipo, essa frase tem metonímia, essa frase tem símile. Não, não é, mas pode cair, está no seu edital. E é a nossa obrigação, obviamente, passar por todas as figuras de linguagem. Mas ela cobra muito, mas muito mesmo, conotação e denotação, também cobra homonímia e paronímia, tá? E assim, existem algumas questões em nível vocabular, que vão perguntar se uma palavra pode ser substituída por outra sem alteração de sentido. Então, tem que pensar nisso também. Pontuação e efeitos de sentido. Então, vou estudar a pontuação. Por exemplo, se eu tiro a vírgula de uma oração subordinada adjetiva explicativa, como que ela ganha contornos restritivos e quais os impactos desses contornos dentro do texto. Então, isso aqui também é muito caidote com força mesmo. Pontuação sempre é importante, né? Sintaxe, oração, período, termos da oração, articulação das orações, coordenação, subordinação, concordância verbal, nominal, regência verbal e nominal, ela pegou ali um mix de elementos gramaticais. No fundo, gente, no seu edital, a gente tem a abordagem gramatical como um todo, porque quando a FGV coloca aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos, sabe o que ela está falando, né? Um livro português descomplicado inteiro. Eu ia olhar se um aqui perto de mim, nem tem, mas é um livro português descomplicado inteiro. É tudo que existe em uma gramática.
Mas é claro que a gente sabe que alguns conteúdos serão prioritários. Eu acredito que haverá pelo menos uma questão de redação oficial. Vamos, de repente, torcer aí para haver duas, porque questões de redação oficial são questões mais fáceis. Nós vamos trabalhar esse conteúdo por último no nosso curso, tá? Haverá seguramente pelo menos uma ou duas questões envolvendo todo esse conteúdo aqui, ó. Então, isso é muita coisa para duas ou três questões. Então, aqui você tem um grupo, isso aqui é outro grupo. O maior peso da sua prova vai estar aqui, ó, mais ou menos 60% da sua prova vai ser ligado especificamente à seara de interpretação de textos, tá? Bom, ô Flávia, e o paralelismo sintático não vai cair, não, né? Coerência, incoerência, claro que vai, gente. Por que claro que vai? Porque está aqui dentro, ó. Critérios de textualidade, coerência e coesão. Aqui, ó, quando eu falo em paralelismo, é um recurso de construção sintática. O nome do negócio é paralelismo sintático. E é uma matéria que a FGV prioriza. Então, já vou até colocar isso aqui, porque isso aqui é muito caidor também. Bom, já passamos pelo seu edital, já sabemos o seguinte: para a Polícia Civil, nós temos um curso específico com foco na Fundação Getúlio Vargas, pensado neste edital aqui, porque existem alguns editais da FGV que são um pouco mais extensos que isso aqui. E a outra coisa, a gente precisa acrescentar, considerando o seu edital, a parte de redação oficial, que em outras provas da FGV não costuma ser cobrado, né? Esse conteúdo não costuma ser cobrado pela sua banca. Apesar de não costumar ser cobrado pela sua banca, ele sempre foi muito comum em certames da Polícia Civil de Minas Gerais. Nos últimos concursos todos da Polícia Civil de Minas, havia esse conteúdo programático de redação oficial. Então, você não pode reclamar. Se você já estava estudando, você também já tinha passado por esse conteúdo aí. Bom, então, assim ficamos no que diz respeito ao conteúdo programático da FGV, com foco na Polícia Civil de Minas, edital publicado em 2024, prova em janeiro. E agora nós vamos para a parte boa da nossa aula. Qual que é a parte boa da nossa aula? Fazer exercício. Então é o seguinte, nós já fizemos infinitas provas da FGV, provas completas. Sempre que vai saindo um concurso, eu vou fazendo a prova, né? Então, por exemplo, a última prova que eu fiz, salvo engano, foi a prova do Senado, a prova da Câmara Municipal, da Câmara Federal, né? Gente, Câmara Legislativa, beleza? Câmara Federal mesmo, mas é a Câmara Legislativa que eu queria dizer. A do Senado também foi a Fundação Getúlio Vargas, só que na prova do Senado tem umas questões de interpretação de texto muito boas, mas tem umas de literatura que não interessa a vocês. Então, a gente, no curso de vocês, vai colocar só o que interessa, lógico, né? Não vou pôr a parte de literatura. Bom, então, nós temos essas provas corrigidas, que são as provas mais atuais da FGV, desde 2021 até 2024, e agora nós vamos fazer listas complementares. No nosso curso também, a gente faz exercícios por assunto. Então, só para você entender um pouquinho a estrutura do curso, tá? Estrutura do curso que a gente tem é o seguinte: nós temos 2 cursos com foco na Polícia Civil MG, pós-edital, com foco na banca FGV. Um curso que é completo. Esse curso completo, ele tem toda a teoria, mais exercícios por assunto, mais provas completas. E no caso da FGV, gente, você aprende muito por exercício. Pode acreditar em mim, tá? Então, teoria, mais exercício por assunto, mais provas completas. Eu termino um bloco de teoria, faço exercício por assunto, faço provas completas. Então, não deixo para fazer as provas completas apenas no fim do curso, não. Eu vou fazendo com vocês, porque você vai concluir comigo que na FGV a gente aprende fazendo. E é por isso que você precisa se dedicar muito. Neste curso, além da teoria, né, a gente corrige mais ou menos 400 questões da sua banca.
além de toda a parte teórica. O nosso outro curso é um curso prático. Esse curso prático é um curso de correção de provas, é um curso de exercícios, tá? Neste correção de provas, a gente vai ter exercícios por assunto e também provas o quê? Completas. O exercício por assunto ele é bom porque me ajuda a revisar a matéria. Por exemplo, quando você pega lá tipos de discurso, né? Discurso direto, indireto. Então, quando eu pego tipos de discurso e faço questões de tipo de discurso, eu consigo fazer com que você assimile a teoria melhor. Então, a partir disso aqui, a gente revisa. Então, no curso prático, a revisão é feita a partir das questões. Então, a revisão é feita a partir das questões, tá? E no curso completo, a gente tem uma sistematização teórica mais ampla. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer exercícios. Ô, Flávia, eu queria então comprar os 2 cursos. Não pode, não. Tem jeito, não. Os exercícios vão coincidir com esse exercício aqui, tá? Porque não tem jeito eu gravar 1000 novos. Provas atualizadas, tá? Então, nós temos as últimas provas da FGV. Por exemplo, esses exercícios todos que eu vou fazer com vocês hoje são exercícios de 2024 da sua banca. Então, nós estamos aí super atualizados. É claro que para dar um volume, eu quero 400 questões, eu vou ter questões de outros anos, mas a gente vai ter muitas provas de 2024 dentro do seu curso e muitas questões, tá? Então, essa é a sistematização que a gente vai usar. Esse daqui é ideal para quem tem mais dificuldade em língua portuguesa ou quem ainda não teve um contato mais profundo. Então, nós temos 2 situações: dificuldade ou falta de contato, quer dizer, não fez um curso teórico, né? Então, dificuldade ou falta de contato mais profundo com a disciplina. E aqui embaixo, nesse outro curso, ele é ideal para quem já viu a teoria e precisa conhecer a identidade da banca. Então, ideal para quem já viu a teoria e precisa conhecer a identidade da banca. Beleza? Entender aí como a FGV, de fato, vai cobrar as matérias. Dito isso, já podemos ir para a nossa primeira lista com foco na FGV, entendendo a identidade da nossa banca. E aí nós vamos fazendo a questão, explicando a questão, entendendo a identidade da Fundação Getúlio Vargas. Nós amamos a FGV, não brigamos com a FGV e vamos corrigir questões da FGV no presente momento. Então, olha o que a gente tem. Essa prova, ao cargo, era de auditor de controle externo de 2024. Todas as questões que eu tirei aqui foram da mesma prova, então é uma prova super recente, tá? Leia a frase abaixo com atenção. Ninguém fica velho apenas por viver, mas por perder o interesse em viver. Então, a gente tem aí uma dicotomia e ele está explicando aqui, ó. Assinale a afirmativa correta, o significado ou estruturação dessa frase. Lá no enunciado estava assim, tá? Mas eu acho que a FGV quis dizer assim, ó. Assinale a alternativa correta quanto ao significado ou quanto à estruturação dessa frase. Então, assinale a correta quanto ao significado ou quanto à estruturação da frase, beleza? Bom, vou analisar significado, porque dava para entender isso, e estrutura. Olha o que eu tenho. A relação entre os segmentos da frase não é de oposição, mas de diferença. Então, não se trata propriamente de uma oposição, e sim de uma diferença. Vamos imaginar que eu estou assim, ó. Ninguém fica velho apenas por viver. Quer dizer, quem vive muito fica velho. Então, apenas por viver. Mas
por perder o interesse em viver. Então, são duas situações diferentes. Há duas formas de ficar velho, interpretando o texto, para você entender que na FGV a gente sempre interpreta com profundidade, tá? Então, ó, há duas formas distintas. É isso que está escrito aqui, ó, de envelhecer. Quais sejam, tá? Ó, ninguém fica velho apenas por viver. Então, viver não é só isso, mas por perder o interesse em viver. Então, há duas coisas distintas. Ninguém fica velho apenas por viver, mas por perder o interesse em viver. Então, as duas coisas têm que se somar. A pessoa tem que viver e tem que perder o interesse em o quê? Viver. Então, a relação dos segmentos não é propriamente de oposição. E a gente olha para esse mas e já fala assim, mas, conector adversativo. E é um conector adversativo. Só que no caso desta frase, não está ligando coisas opostas, e sim coisas diferentes, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é um conector, mas não há... Aqui, ó, não é só por viver, é também por perder o interesse. Vocês conseguem interpretar a frase? Então, há duas formas distintas de envelhecer, né? Tem que somar as duas, ó. Não é apenas por viver, mas também, aqui a gente consegue até inserir um também, ó. Mas também por perder o interesse em viver. Então, vamos analisar as alternativas que a gente vai chegar a essa conclusão. O adjetivo velho, no contexto da frase, tem valor pejorativo. Não, ele está falando de envelhecer mesmo. Ninguém fica velho apenas por viver. Então, não é pejorativo no sentido de uma pessoa velha é uma pessoa, por exemplo, ruim, ou é uma pessoa com problemas. O texto não traz essa carga, né? Ele não aborda esse viés pejorativo aí para a gente analisar, beleza? Bom, então, ok, pensei nisso aqui, e aí continua. O segundo elemento da frase ratifica, quer dizer, confirma algo, retifica, desculpa. O segundo elemento da frase retifica algo, disse erradamente no primeiro segmento. Não é erradamente, né, gente? São complementares, ó. Não é apenas isso. Então, aqui a gente tem informações complementares, uma não corrige a outra. Então, nós temos informações complementares nessa lógica e a gente não diz que uma corrige, retifica a outra, porque isso não acontece. Na verdade, o que a gente tem ali é uma informação complementando a outra. São informações diferentes. Não basta apenas o passar do tempo. Para envelhecer, a gente ainda tem que perder o interesse em viver. Então, é aqui que a gente vai. Então, essa está errada. Essa está errada. O termo fica velho pode ser adequadamente substituído por envelheceu. Observe que esse fica está no presente, né? Então, ele está fazendo uma suposição. Ninguém fica velho apenas por viver. Se ele fala assim, ó, ninguém envelheceu apenas por viver, mas por perder o interesse. Eu estou mudando o sentido. Então, quando ele fala estruturação e significado, aqui, ó, adequadamente. Esse está no pretérito. O pretérito perfeito do indicativo, quando eu uso envelheceu, eu estou mostrando uma ação concluída no passado. E quando eu falo ninguém fica velho, eu estou fazendo uma suposição. É uma afirmação de caráter geral. Então, uma suposição, uma afirmação de caráter geral aí. Beleza. Então, a nossa resposta a essa questão vai ser a letra A, de amo português, A, de a vida muda quando a gente senta e o quê? Estuda. Não tem outro jeito não, né, gente? É a vida muda se a gente senta e estuda mesmo.
E no caso da FGV, é estudar fazendo exercícios, tá? A sua banca, ela requer esse olhar. Não tem solução. É isso aqui que a gente tem que fazer. Então, bora lá para fazer mais exercício. Na questão 2, eu tenho o seguinte. Assinale a oração adversativa, ó, na mesma prova, cobrou de novo oração adversativa, que estabelece entre os segmentos indicados uma real oposição. Então, novamente está te explicando o seguinte, não é oposição em todas as alternativas. Bom, eu tenho o seguinte, a palavra é dom de todos, mas a sabedoria cabe a poucos. Então, eu tenho a palavra é dom e a sabedoria cabe a poucos. Palavra e sabedoria nem são a mesma coisa. Então, eu não tenho oposição. Eu tenho assim, ó, a palavra é dom de todos. E a sabedoria, que é outra coisa, não é a mesma coisa da palavra, é uma coisa que cabe o quê? A poucos. Então, nesta situação aí, eu não tenho propriamente uma oposição, e sim uma adição ali em relação ao que está sendo falado. Então, a palavra é dom de todos, mas a sabedoria cabe a poucos. Eu tenho apenas elementos, construções como, gente, diferentes. Então, pensar nisso aí. São construções diferentes, beleza? Bom, respirei, continuei pensando na minha questão. Há muito o que saber, mas pouco o que viver. Saber e viver são coisas diferentes. Também não tenho propriamente uma oposição. O que os homens realmente querem não é conhecimento, mas certezas. Então, aqui, ó, não é isso, mas é aquilo. São duas coisas diferentes. Não é conhecimento, querem certeza. Uma exclui a outra, na verdade, tá? Aqui é uma ideia de exclusão. Aqui, ó, há muito o que saber e pouco o que viver, é só uma antítese, né, do muito e pouco, mas saber e viver não se opõem propriamente. Eu tenho, esteja pronto para escutar, mas lento para dar resposta. Também aqui é só uma antítese, né? Então, pronto, atento para escutar e lento para dar uma resposta. Bom, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Olha que eu estou falando do mesmo mestre, ó. O mestre não é quem ensina, é quem aprende. E essas ações de aprender e ensinar, elas estão em um contexto de oposição. E ele não é uma coisa, mas é outra. Então, não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Ele aprende e ensina. Só que existe uma oposição. Porque aqui, ó, não é quem sempre ensina. Ocasionalmente, ele também o quê? Aprende. Então, esse segmento se opõe a esse daqui. No momento em que ele está aprendendo, ele não está ensinando. Então, esta é a frase que tem uma noção de real oposição. Flávia de Deus, não fale isso comigo não, porque eu não consegui nem entender o que a FGV quis dizer com real oposição. Gente, o que é uma real oposição? Ou vamos pensar no conceito de oposição mesmo, tá? Quando a gente fala no conector adversativo, que sugere uma ideia de oposição, ele vai ter que apresentar um elemento ligado ao mesmo agente. No caso, por exemplo, a palavra é um dom, a sabedoria cabe a poucos. Eu tenho agentes o quê? Diferentes. Então, eu vou ter elementos antitéticos ligados ao mesmo agente. Então, vamos estruturando essa questão aqui comigo para vocês aprenderem a montar de oposição à luz da FGV, né? Ó, a palavra é um dom. A sabedoria cabe a poucos. Eu estou falando de duas coisas diferentes, então nem tem jeito de opor, porque são duas coisas diferentes. Eu estou falando da palavra aqui e da sabedoria aqui. Tá vendo? Há muito o que saber. Então, muito para saber. Pouco que viver. Pouco e viver. Mesma coisa, ó. Esses elementos estão separados. A real oposição, ela é relacionada
A real oposição relaciona-se ao mesmo elemento. Respiro. O que os homens realmente querem não é conhecimento, mas certezas. Então, quando eu falo o que os homens realmente querem não é conhecimento, mas certezas, eu tenho homens ligados a conhecimento e homens a certezas. Ah, Flávia, então são duas. Pera. Tem que relaciona-se ao mesmo elemento. Os termos relacionados devem configurar oposição. Vamos pensar comigo. Você pode ter certeza e conhecimento na sua vida. Então, esses termos, apesar de estarem numa situação de exclusão, ó, não querem conhecimento, mas querem certeza, eles não precisam ser excludentes. Então, neste caso aqui, ó, não configuram oposição, apesar de estarem em relação de exclusão. Então, eles não configuram uma oposição, apesar de estarem em uma relação de exclusão. Esteja pronto para escutar, mas lento para dar resposta. O pronto está associado a escutar e o lento associado a dar resposta. Esse daqui estava igual essas daqui, ó. Então, por enquanto, você ficou em dúvida nessa, ó. Homens, conhecimento e certeza, beleza? Aí, ó, você fez a primeira parte, relaciona-se ao mesmo elemento. Chegou na última, mestre não é quem sempre ensina. Então, mestre sempre ensina. Mas quem, de repente, o mestre também, de repente, aprende. Ah, então, beleza. Relaciona-se ao mesmo elemento. Vou olhar a segunda parte. Qual que é a segunda parte que eu tenho que observar? Se há uma relação real de oposição. E para configurar a oposição, esses termos têm que indicar uma exclusão e têm que ser opostos. Então, se eu estou ensinando, eu não estou aprendendo. Se eu estou aprendendo, eu não estou ensinando. Se eu estou conhecendo, eu posso ter certeza. Se eu tenho certeza, eu posso ter conhecimento. Então, o que vai marcar aqui a sua opção vai ser exatamente assim, ó. Isso aqui você vai ter que aprender a raciocinar, tá? Aqui, ó. Se eu tenho conhecimento, posso ter certeza, não é uma posição real. E vice-versa. Agora, se eu ensino, beleza? Se eu ensino, eu não sou o que aprende. Se eu aprendo, eu não sou o que ensino. Um lugar é o oposto do outro, tá? Tanto que é quem sempre ensina e de repente aprende ocasionalmente, tá? O lugar de quem ensina não é, por isso se trata de uma oposição real. E não é que nas outras frases, gente, não existe uma noção de oposição. Tanto que a FGV ela é muito esperta. Ela vai lá e coloca assim, ó, uma relação de real oposição. Então, os termos relacionados devem configurar uma oposição. Essa oposição ela tem que ser uma exclusão real. Se eu ensino, eu não aprendo. Se eu aprendo, eu não ensino. Aqui, ó, apesar de ter uma relação de exclusão, eu posso ter conhecimento e certeza simultaneamente. Eu falo assim, ó, o que as pessoas querem não é conhecimento, é certeza, mas elas podem ter os dois. Aqui, ó, elas querem, não é conhecimento, mas certeza, mas podem ter os dois. Então, podem ter os dois. Beleza? Então, pensamos nessa questão e aí a gente entendeu o que é essa relação de oposição real que a FGV traz para você.
Flávia de Deus, não fala isso não, Flávia. É muito difícil essa FGV. Gente, não é muito difícil e você vai dar conta dela. A questão é toda assim, o quão disposto você está para aprender, né? Aceite o novo. É literalmente aceite o novo, tá? Então, bora para a nossa próxima questão. Vamos fazer a questão de número 3. Olha o que eu tenho na questão de número 3. Eu tenho o seguinte: observe o pequeno texto narrativo a seguir. Então, ó, ela já te deu o tipo textual. O que caracteriza um texto narrativo? A evolução temporal, a mudança do tempo. Então, o que caracteriza um texto narrativo é a mudança tempo, evolução temporal. Então, é a mudança do tempo, evolução temporal. Então, eu tenho o seguinte, ó. Passeava despreocupadamente pelas ruas do meu bairro e passei diante de uma loja. Então, ó, passeava, passei. Quando eu passeava, enquanto eu passeava, eu passei diante de uma loja de loteria esportiva. E me lembrei de que havia um alto prêmio acumulado. Então, ter se lembrado desse alto prêmio acumulado, ter passado em frente à loteria, foram gatilhos ali para a ação. Fiquei tentado em jogar. Essa é a ação, né? É o conflito da narrativa. Fiquei tentado em jogar, mas não podia gastar aquele dinheiro no momento e desisti. Um pouco mais adiante, porém, arrependi-me e voltei para a loja. Então, um pouco mais adiante, beleza. Arrependi-me. Então, arrependeu de quê? De não ter jogado, né? Aqui, ó. De não ter jogado. E aí, o desfecho é isso aqui, ó. Porque ele podia ter arrependido, mas seguiu em frente. Arrependeu, começou a chorar. Não, ele voltou para a loja. Então, o desfecho está no ato de voltar à loja para jogar. Sobre a estruturação desse texto narrativo, assinale a afirmação inadequada. Há uma situação inicial que mostra o passeio despreocupado do narrador. Eu quero só a errada, tá, gente? Há uma situação inicial que mostra o passeio despreocupado. Passeava despreocupadamente pelas ruas do meu bairro e passei diante de uma loja de loteria esportiva. Então, isso aqui é verdadeiro. Ocorre um fato motivador de uma modificação da situação inicial. O que é esse fato? Passar em frente a uma loja da loteria esportiva e se lembrar de que há um alto prêmio acumulado. Então, ocorre um fato motivador, né? Esse daqui é o fato motivador, ó, que mostra ali uma mudança da situação inicial, que ele estava despreocupado, de repente ele passa a ter um conflito interno, né? Que é o fato de passar pela loja da loteria e lembrar-se do prêmio acumulado. Verdadeiro isso aqui. Há uma discussão interior do personagem que corresponde à trama, é o conflito. Ó. Ele ficou tentado em jogar, mas não podia gastar o dinheiro. Então, essa é a trama da narrativa e um problema a ser resolvido. Então, ele tem a questão financeira, né? Não podia gastar aquele dinheiro e desistir. Então, essa daqui também está certa. Desistir de jogar corresponde a uma solução temporária do conflito interior, porque é isso, ó. Ele fala assim, ó, fiquei tentado, mas não podia gastar aquele dinheiro no momento e desistir. Então, momentaneamente, ele desistiu, né? Temporariamente, ele desistiu, porque aquela situação não se manteve. Então, essa daqui também é verdadeira. Arrepender-se equivale ao final da narrativa, em que o conflito do texto é o que? Resolvido. Nós temos dois problemas, tá? O primeiro que
o arrependimento um pouco mais adiante, porém, arrependi-me e voltei para a loja. Por mais que haja uma sugestão de que ele jogou, porque ele voltou à loja, não está escrito que ele jogou, tá? E o seu desfecho está no fato de ele voltar à loja. Por quê? Ele poderia assim, ó, um pouco mais adiante, porém, arrependi-me de não ter feito o jogo. Mas já, aí eu posso dar um desfecho, ó. Mas como já estava distante da loja, não voltei. Eu posso ter me arrependido e mesmo assim não ter voltado. Então o desfecho está no ato de voltar à loja. E eu nem posso garantir, né, que está explícito no texto que ele fez esse jogo, está explícito no texto que ele voltou à loja. E é possível inferir, a partir da leitura do texto, que existia a intenção de jogar, porque o ato de voltar à loja está associado ao ato de jogar. Então, ó, observe o seguinte, essa cadeia semântica do E não implica ele voltar à loja. Então, ele poderia se arrepender e, como ele percebeu que estava longe, não voltou. Logo, eu quero a inadequada. Arrepender-se equivale ao final da narrativa. Não. O final da narrativa é voltar à loja. E aí o conflito do texto, né, gente, deve se agravar, porque a dívida dele ficou maior. Tô brincando, não se agrava não, porque é a situação resolvida mesmo. Beleza, pensei nisso e segui para a nossa próxima questão. Então, vocês estão percebendo que a FGV é uma banca muito interpretativa mesmo. Por isso que nós vamos ter que aprender na prática. E você vai errar muito, tá? Infelizmente, esse é o caminho de quem aprende na FGV, mas vai dar tudo certo, que eu estou aqui para te ajudar. E a gente vai treinar muito. Então, vai dar certo. Observe o trecho descritivo abaixo, que tem por objetivo um personagem de uma cidade interiorana. Então, tem um trecho descritivo e ele tem por objetivo uma cidade interiorana. O que é um trecho descritivo? Estático. O que diferencia o texto narrativo do texto descritivo é que o texto descritivo ele é substancialmente estático, não se nota uma evolução temporal. Então, está centrado na observação, tá? Então, essa que é a lógica da descrição. Seu Paulo era um mineiro já de alguma idade. Então, seu Paulo era um mineiro já de alguma idade, que já havia trabalhado em São Paulo como motorista, mas agora era um faz-tudo em Lavras. Então, era um mineiro, tinha alguma idade, era uma espécie de faz-tudo. Tinha bom humor. Gostava muito de conversar. Gostava de conversar quer dizer que ele era uma pessoa conversada. E, na minha pequena propriedade, fazia pequenas tarefas agrícolas diárias, como limpar o terreno, botar água nas plantas e tirar pragas que surgissem na grama. Bom, então eu tenho aqui que ele era um faz-tudo, que ele tinha bom humor, que ele gostava de o quê? Conversar. As características são físicas ou atitudinais? Atitudinais, né? Essa pequena descrição procura identificar o personagem por meio de seus traços físicos. Sabe se ele é alto, magro, baixo, gordo, Não, não sabe, né? Então você não tem nenhuma descrição física desse mocinho aqui. A gente só sabe que ele já tinha alguma o quê? Idade, né? Uma pessoa mais velha, mas a gente não tem traços físicos. Não sei a cor dos olhos, eu não sei a cor da pele, eu não sei a cor do cabelo, nada disso, tá? Destaca, sobretudo, os traços psíquicos do personagem. Aqui fala sobre a questão da idade, fala que ele é mineiro, mas, sobretudo, a gente tem aspectos mais psíquicos, mais relacionados ao humor, gostava de conversar, faz de tudo. Então, nós temos ali, o faz de tudo lembra a ideia de utilidade, né? Uma pessoa prestativa, uma pessoa disponível, com conhecimento em coisas variadas, porque faz tudo. Então, essa é uma ótima, excelente, maravilhosa opção. Mostra traços físicos
e psíquicos do personagem. Apesar de falar sobre a idade, de novo, eu não tenho propriamente traços o quê? Físicos, beleza? Então, isso aqui não aparece no trecho. Eu não tenho nada sobre o tom de pele, eu não tenho nada sobre a estatura, nada sobre a cor dos olhos, nada sobre a cor do cabelo, absolutamente nada. Não sei se é gordo ou se é magro, não sei se tem o IMC, sei lá quantos, não sei nada, tá? Descreve o personagem em diversas épocas, procurando valorizá-lo. Bom, ele não descreve em várias épocas. Ele fala assim, ó, ele já havia trabalhado em São Paulo como motorista e agora estava na cidade como um faz-tudo. Então, na verdade, ele só mostra dois momentos e ele fala do passado e do presente. Então, não é bem diversas épocas. E a descrição é com foco no Paulo, né? Não é no tempo. Então, não na época. Bom, indica somente características sociais do personagem descrito. Características sociais, eu posso pensar nessa questão, por exemplo, de ser mineiro, de já ter trabalhado em São Paulo, de ter alguma idade, são características que a gente considera como sociais, tá? Do personagem descrito, mostrando-o como símbolo do homem interiorano. Também não fala que é símbolo, não, tá? Na minha pequena propriedade, fazia pequenas tarefas agrícolas diárias. Então, ele fala de uma rotina lá, como limpar o terreno, botar água nas plantas e tirar pragas que surgissem na grama. Então, ele especifica. Então, especifica-se que as tarefas são realizadas na propriedade do o quê? Locutor, tá? Então, essa que vai ser a base aqui da nossa questão. Bom, então qual que é a resposta mais adequada? Essa daqui, ó, B, destaca-se, sobretudo, os traços psíquicos do personagem. Então, essa é a nossa melhor resposta, porque, sobretudo, isso aqui, essas características são características sociais, profissão, né? Então, e a gente tem aqui, ó, características psicológicas, ok? Então, letra B, de bom continuar estudando. B, de bunda na cadeira, é sinal de menino que vira faca na caveira. Porque o negócio é o seguinte, para virar caveira, gente, o negócio é estudar, tá? Tem outro caminho, não. Então, vamos à nossa próxima questão. Questão 5. Aí eu tenho o seguinte, ó. Assinale a opção que apresenta o texto que deve ser classificado como descritivo. A primeira coisa que a gente tem que pensar nessa questão aqui é que a gente tem 3 grupos muito bem marcados. É claro que existem outros, tá, gente? Como texto injuntivo, texto expositivo, mas eu já estou considerando a questão aqui, ó. Esses 3 grupos, eles são assim, ó. O texto narrativo, que vai trazer uma evolução de fatos, vai sempre ter uma evolução das cenas, vai mudar o cenário, vai passar. Eu tenho o texto descritivo, que é estático e observacional. E eu tenho o texto argumentativo, que ele vai justificar alguma coisa. Então, o argumentativo traz a justificativa. Beleza, pensei nisso, vou continuar aí sonhando com a minha questão. Agora, eu quero o que é classificado como descritivo. Ó, a escola de samba entrou na avenida, passou diante dos jurados e, quando saiu na zona de dispersão, dava a impressão de ter certeza da vitória. Gente, passou, saiu, aí depois dava a impressão de certeza da vitória. Eu estou narrando, né? A escola de samba entrou na avenida, passou, saiu na zona de dispersão e, quando ela saiu, dava a impressão de ter a certeza da vitória. O que eu estou vendo? Uma sequência de fatos, uma evolução de cenas. Então, esse texto é principalmente narrativo.
Narração, isso aqui eu tenho certeza que vai aparecer, tá? Essa questão aqui é muito caidora de com força mesmo na FGV. A chance de não ter uma questão dessa é zero. Respirou e continuou. Os jurados estavam sentados numa espécie de plataforma que se debruçava sobre a passarela do desfile, mostrando sempre muita atenção ao que se desenrolava à sua frente. Bom, então os jurados estavam sentados em uma espécie de plataforma que se debruçava sobre a passarela. A plataforma se debruçava, é uma característica. Ó. Vamos só pensar, jurado sentado paradinho. A passarela que se Ixi, eu tô com um problema para falar debruçava. A passarela que se debruçava, e aí a plataforma, né? A plataforma que se debruçava sobre a passarela tá parada. Eu tô aqui sentada, tá lá a plataforma debruçada sobre a passarela, paradinha, mostrando sempre muita atenção ao que desenrolava à sua frente, aquilo que se via. Todo mundo estava atento. Vamos pensar. É uma sequência de fatos? É uma evolução de cenas? Ou é estático, observacional? Jurado sentado, todos os que estavam assistindo ao desfile atentos, a plataforma se debruçando sobre a passarela do desfile. Eu estou pegando um recorte, é simplesmente uma observação. Então, isso aqui, ó, é estático. Eu achei essa questão muito legal. Aí depois, vendo o resto. As escolas de samba continuam sendo uma grande atração do carnaval. Isso aqui é um ponto de vista, é uma opinião, né? Aqui, ó, continuam sendo uma grande atração, é um posicionamento. E a razão principal é a razão principal dos turistas na cidade do Rio. Ainda tem uma justificativa. E é a principal razão da presença dos turistas. Então, elas são uma grande atração e elas é que trazem o quê? O turismo. Esse texto aqui, ele é essencialmente argumentativo, opinativo, ele traz uma justificativa ali. O mestre Sala exibiu toda a sua categoria de sambista. Fez os cumprimentos necessários aos jurados. Uma cena. Agradeceu os aplausos do público. Outra cena. Continuou a sua caminhada. Mudou de cena. Evolução de cenas. Texto como, gente, narrativo. Aqui, ó, descrição. Aí continua. A bateria de uma escola de samba é uma atração à parte. Isso é opinião, posicionamento. Atraindo o interesse do público em geral. Já que ela, estou dando uma explicação. Esse trechinho aqui, ó, já que é ela que se encarrega de dar o ritmo necessário ao samba. Esse pedacinho aqui é opinativo. É argumentativo. Então, é isso aqui. Bom, então, penso nisso aqui, respiro e já sei como é que eu vou trabalhar nessa questão. A resposta, letra B, de bunda na cadeira, é sinal de menino faca na cadeira. Essa matéria é muito caidora de com força mesmo. E aí, fazendo exercício, você está vendo como é que eu estou olhando. A narração é uma sequência de fatos, é uma evolução de cenas. O texto descritivo é estático, é observacional, e é isso que você vai analisar em se tratando de FGV. FGV e você, tudo a ver. Você vai gabaritar português na FGV. Não é fácil, mas está longe de ser um desafio, tá? Você vai conseguir. E eu estou aqui para ajudar. Então, bora para a nossa próxima linda questão. Assinale a frase em que o termo sublinhado mostra valor interrogativo. Essa questão é perigosa. Por quê? Eu pedi o termo, eu não pedi para você olhar a frase. Então, se você ficar distraído, você acaba analisando a frase toda. Então, ó, avalie
Bom, deixa eu já te explicar. Existem dois tipos de termos que têm valor interrogativo. Eu tenho pronomes interrogativos, tipo quem, que, qual, quanto, e tenho advérbios interrogativos, tipo como, quando, onde, por quê. Aqui tem acento mesmo porque tem uma vírgula, né? Para que, antes de sinal de pontuação, o vocábulo que é acentuado, não só antes de ponto final, tá? Bom, então eu tenho advérbios interrogativos e pronomes interrogativos. Claro que tem que ser em sentenças com ideia de pergunta. Então, olha o que eu tenho. Não sei como é a alma de um criminoso, mas a alma de um homem bom, honesto, é o inferno. Então, não sei de que forma. Isso daqui é um advérbio interrogativo. Se isso é um advérbio interrogativo, tem uma chance desse tamanho, do tamanho do mundo, do tamanho da sua vontade de tomar posse, de ser essa resposta. Mas você vai continuar comigo. Ó, se quem ama o vinho e o amor vai para o inferno, será que eu vou para o inferno, gente? Morri aqui, ó. Se quem ama o vinho e o amor vai para o inferno, o paraíso deve estar vazio. Não, eu vou para o paraíso, porque lá eu sei que tem vinho. Deus aprova o vinho, né? Até na missa tem vinho. Então, assim, ó, se quem ama o vinho, se aquele que ama o vinho, isso é um pronome. No caso, não interrogativo, indefinido. Pessoa, qualquer pessoa. Onde há humanos, há moscas e deuses. Não tem noção de pergunta. No local em que há humanos, há moscas e deuses. Que tinha que ter uma vírgula, né? Onde há humanos, há moscas e deuses. Então, no local em que há humanos, há moscas e deuses. Então, pronome indefinido. Aqui, nesse caso, eu tenho um advérbio, mas não está com a ideia de pergunta, né? No local em que. Uma sociedade sem religião é como um navio sem bússola. É igual a. É uma relação de comparação. Então, aqui a gente está comparando, né? Não é lícito confiar quando os deuses são contrários. No momento em que os deuses, né? No momento de oposição dos deuses. Então, eu quero saber assim, ó, não sei como, não sei de que forma é a alma. É como se eu perguntasse assim, como é a alma do criminoso? Mas ele não está falando que a frase é uma pergunta, não, tá? Ele está falando que tem ideia e que esse elemento é um pronome interrogativo. Essa é uma questão de classe gramatical, só que é o jeito FGV de cobrar classes gramaticais. Se eu te perguntasse qual que é o conteúdo disso aqui, morfologia. Mais especificamente, é um conteúdo de morfologia aderente ao quê? Aderente a classes gramaticais. Então, nós temos morfologia e classes gramaticais, de modo que a nossa resposta seja letra A, de amanhã vou estudar português. E a vida muda se a gente senta e estuda, e eu estarei aqui com vocês amanhã às 18h. Bom, aí depois, próxima questão, nós temos o seguinte: assinale a opção em que a frase inicial, introduzida pela conjunção se, não apresenta valor condicional. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar para ser uma condição é uma hipótese, né? Eu tenho que uma coisa em função da outra. Uma coisa se dá ou não em função de outra. Então, olha o que eu tenho. Se a voz do povo é a voz de Deus, começo a pressupor que Deus é um sujeito muito calado. Então, quando eu falo se a voz do povo é a voz de Deus, eu tenho certeza ou eu tenho alguma dúvida? Eu tenho alguma dúvida. Se é que a voz do povo é a voz de Deus,
começo a pressupor, tá vendo? É uma hipótese, que Deus é um sujeito muito calado, porque quer dizer que o povo não tem voz, né? Então, se é que a voz de Deus é a voz do povo, eu tenho ali uma noção mais hipotética. Se é que isso é o quê? Verdade. Então, aqui, ó. Se os homens são tão maus com o auxílio da religião, então aqui eu estou falando que eles são maus. Como seriam sem ela? Aqui, ó. Se os homens são maus, se os homens já. É como se eu colocasse assim, ó, se os homens já são maus com o auxílio da religião, imagina sem esse auxílio, só que eu estou afirmando que os homens são maus. Então, ele está falando assim, ó, os homens são maus com o auxílio da religião. Sem ela seria pior, né? Esta é uma boa resposta, porque quando ele fala assim, se os homens são maus com o auxílio da religião, ele não está hipoteticamente os homens seriam maus. Ele está falando assim, ó, se os homens já são ruins, já são maus com o auxílio da religião, imagina sem esse auxílio, entendeu? Então a ideia seria mais ou menos essa. Depois, se os homens tivessem verdadeiramente convicção de sua fé, seriam todos santos. Então, se eles tivessem, quer dizer, eles podem não ter, por isso que é um caráter o quê? Hipotético. Aqui, ó, se a voz do povo é a voz de Deus, se é que é mesmo isso, então dá para pensar que Deus é calado. Aqui eu estou falando que os homens são maus com o auxílio da religião e que sem ela seria ainda pior. E aqui embaixo, ó, se os homens tivessem verdadeiramente convicção de sua fé, se isso acontecesse, seriam todos santos, né? Podem não ter. Então, se os homens tivessem verdadeiramente, eles têm uma convicção moderada, né? Se quiserdes saber o que Deus pensa do dinheiro, é só olhar a quem ele o dá. Se quiserdes saber o que Deus pensa do dinheiro, se quiserdes, aqui é um condicional bem simples, né? Aqui é igual a caso queira. Se existe Deus, está questionando a existência. Por que há coisas como a fome e os horários políticos na televisão? Então, se existe Deus, né? Que, ó, se a voz do povo é a voz de Deus, também questiona-se essa relação. Voz do povo. Bom, de modo que nossa melhor resposta vai ser a letra B. Porque quando eu falo assim, ó, se os homens são tão maus com o auxílio da religião, como seria sem ela? Então, quer dizer, eles já são maus com o auxílio da religião. Então, é uma afirmação, não existe nenhum caráter hipotético e nenhuma coisa se dando em função da outra. Na verdade, eles são ruins com a religião. Sem ela, seriam piores. Tá vendo, não é? Se não fosse a religião, os homens seriam maus? Não. Eles são ruins com ela. E se não fosse a religião, seriam ainda o quê? Piores. Até aí vai? Respirou e continuou. Por quê? Porque é importante. A gente não para no meio do caminho. Vamos para a questão 8. Olha o que a gente tem aqui. Assinale a frase em que o emprego da expressão todo o está inadequado. Já vou te explicar a lógica desse todo o. Eu tenho todo sem artigo equivalendo a qualquer. Então, se eu falo assim, todo país vota. Quando eu falo todo país vota, eu estou querendo dizer assim, qualquer país vota. Todo país vota. E se eu tiver um todo com um artigo, o que vai ser o meu todo com artigo? Igual a inteiramente. Vou usar inteiro. Um único inteiro. Se eu falo todo o país vota, é como se fosse só o Brasil, né? Um país o quê? Inteiro.
Vou usar o exemplo que é mais aderente à situação de sua prova. Todo mundo precisa estudar. Então, quando eu falo todo mundo precisa estudar, todo mundo, qualquer pessoa. Todo mundo precisa estudar, qualquer pessoa. Bom, mas aí eu posso ter todo o mundo. Todo o mundo é o mundo inteiro. Brasil, China, consegue perceber que a gente está falando de um ambiente geográfico e não de todas as pessoas. Então, essa vai ser a ideia de planeta, o mundo inteiro. A noção é geográfica. Todo o mundo inteiro. Então, todo, sem artigo qualquer. Todo país vota. Todo com artigo, um único. Valor de o quê? Inteiro. Todo o país vota. Todo homem, qualquer homem. Todo o homem por inteiro. Agora fica fácil para a gente pensar na nossa questão. A frase em que a expressão todo o está inadequada. Todas as interações humanas, todas as interações, todas elas, no plural é sempre com artigo, tá, gente? Então, todos os meninos. Então, no plural, usa-se artigo. Todas as interações humanas, todas elas, beleza? Um pouquinho diferente desses daqui que a gente vai ver agora. Aqui também, todas elas. Todo o conhecimento humano pode ser resumido em duas palavras: espera e esperança. Todo o conhecimento humano inteiro. Então, todo o conhecimento humano inteiro. Uma descoberta não consiste em ver o que todo o mundo não viu. Só que aqui era em ver o que todo mundo não viu. Todo mundo, qualquer pessoa. Então, uma descoberta não consiste em ver o que todo mundo não viu, mas em pensar o que ninguém ainda pensou. Todo mundo, qualquer pessoa. Beleza? Bom, o talento é a qualidade que ultrapassa todas as possibilidades. Todas as possibilidades, todas elas. O maior elogio que eu vi em toda a minha vida do interior foi: nunca vai funcionar. Toda a minha vida inteira. Então, todo mundo, no sentido de qualquer pessoa, uma descoberta não consiste em ver o que todo mundo não viu, mas em pensar o que ninguém ainda pensou. É isso, né, gente? Tudo tá aí para ser visto e o negócio é a gente ver além. Então, já sabemos que todo, sem artigo, dá uma ideia de qualquer, com artigo, dá uma ideia de único, inteiro, todo país vota. Aí eu tenho todo país, qualquer país, todo o país, um país inteiro. Respirei e continuei. Aí eu tenho o seguinte: as frases abaixo mostram uma comparação. Assinale a opção em que a comparação não é explicada. Esse tipo de questão também é muito caidora de com força mesmo na FGV. Então, a gente tem cenários em que a comparação não vai ser explicada dentro do contexto da frase. Então, vamos lá. Ideias são como crianças. As nossas são sempre maravilhosas. Então, isso aqui ele está explicando por que elas são como crianças. Porque a gente considera, ó, porque consideramos as nossas crianças, né? Aí ele faz a relação. Crianças barra o quê? Ideias sempre maravilhosas. Criança dá muito trabalho, gente. Eu sei que eu tive 3 filhos, amo os meus 3 filhos. Se eu voltasse nessa terra 1000 vezes, eu teria os meus 3 filhos, mas dá trabalho. Não é fácil, não.
Então, ideias são como crianças. As nossas são sempre maravilhosas. Então, ele está explicando. Ideias são como crianças, porque consideramos as nossas sempre maravilhosas. As nossas o quê? Ideias, as nossas crianças. As bibliotecas são como as farmácias. Por quê? Porque tem muitos venenos e poucos remédios. Então, aqui, ó, porque ambas, tanto as bibliotecas quanto as farmácias, têm muitos venenos e poucos o quê? Remédios. Então, trazendo aí que às vezes uma leitura inadequada, né, pode acabar aí trazendo à tona coisas que não deveriam. A leitura, como a comida, não alimenta se não digerida. Então, a leitura, assim como a comida, tal como a comida, não alimenta se ela não for digerida. Então, ele está falando que a leitura e a comida só alimentam quando são digeridas. Não basta só engolir, né? É necessário digerir, pensar. Então, ele está explicando nessa lógica, né? Elas são idênticas porque as duas precisam ser digeridas para, de fato, produzir efeito, né? Que, ó, só alimentam, só produzem efeitos quando digeridas. Os discursos são como as orações copiadas dos textos religiosos. Bom, os discursos são como as orações copiadas dos textos religiosos. Por quê? Não sei. Qual é o ponto de semelhança? Não sei. O que eles têm em comum? Qual o ponto de semelhança? Não está explicando. Então, nessa questão, quando eu falo assim, ó, qual que não é explicada? Não há referência ao ponto de semelhança. Então, não há referência ao ponto de semelhança. Os talheres são como papel higiênico. Talheres, papel higiênico. Por quê? Porque só ficam limpos se não forem o quê? Usados. Verdade para ambos, né? Só ficam limpos se não forem usados. Então, está explicando. Qual é o ponto de semelhança? O uso. Qual é o ponto? Precisa ser digerido para produzirem efeitos. Tem muito veneno, pouco remédio. As nossas são maravilhosas, tanto as crianças quanto que as ideias, né? Que aí é a vaidade daquilo que é seu ser melhor do que o dos outros. Onde não há explicitação, né? Onde não há uma explicação acerca dos elementos da comparação. Na letra D, de Deus ajuda menino que senta e estuda muito, tá? Só um pouquinho não dá, não. Respirou e continuou. Assinale a opção em que os termos estão em paralelismo sintático. Bom, gente, isso aqui é um assunto bem denso e a gente vê isso no nosso curso da FGV, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes, porque aparece em todas as provas. Então, já vou colocar assim, muito caridor de composta mesmo. Eu vou te explicar em linhas gerais, porque isso aqui precisa de muita coisa para a gente entender, tá? O paralelismo sintático tem a ver com uma harmonia na estruturação de segmentos coordenados entre si. Eu costumo brincar e falar assim: isso aqui é o seguinte, se você tem 2 filhos, você tem que dar a mesma coisa para os 2, você tem que ficar com tudo para você, né? Eu tenho um pacote de suspiro, eu vou comer no carro para quê? Para não chegar aqui e ter que dividir com os 3 meninos irmãmente. Aí eu como, é bom que os meninos não passam mal. Gente, eu adoro suspiro. Oh. Me deu até vontade de comer um
pacote de suspiro. Um dia eu ganhei um pacote de suspiro. Enquanto eu saí do curso para chegar à minha casa, eu comi o pacote todo, só vim de carro. São mais ou menos uns 6 quilômetros daqui de casa no curso. Eu comi o pacote inteiro. Não era um pacotinho assim, não, tá, gente? Era um pacote de meio quilo de suspiro, assim, ó. Eu comi tudo. Claro, você não tem vergonha disso? Não tenho, mas eu comi isso mesmo, eu adorei. E eu fui uma pessoa mais feliz nesse dia. E ainda era à noite, que diz que nem pode comer doce à noite. Vida que segue, eu me senti uma pessoa muito mais feliz nesse dia, tá? Então, ó, é a harmonia na estruturação de segmentos coordenados entre si. Eu vou ter que te mostrar isso na prática, porque senão é difícil você entender. Vamos lá pensar na frase. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, esperava-se. Observe o seguinte, validação é um substantivo e participação também. Então, esses segmentos, ó, esperava-se a validação do trabalho e a participação de todos. Eles estão coordenados. No caso aqui, eu poderia até fazer esperavam-se, considerando que isso aqui é um sujeito paciente, posto ao verbo e composto. Mas não vou mexer com isso, não, vamos só no que a gente está vendo aqui. Esperava-se, agora eu vou colocar assim, ó, validar o trabalho. E eu posso, aqui, ó, eu posso ajustar, né? E participar todos, né? Não vai fazer muito sentido, mas eu vou colocar assim, ó, aí vai estar errado, tá? Só para você entender, ó. E que todos essa não é paralelística. Por que ela não é paralelística? Validar é um verbo no infinitivo e eu tenho uma estrutura de oração reduzida. Esse daqui é um conector. E essa é uma oração desenvolvida. O verbo está no pretérito imperfeito do subjuntivo. E aqui a gente tem uma oração desenvolvida. Então, aqui, ó, não há paralelismo. Ah, mas eu quero fazer um paralelismo entre orações. Eu posso também, ó. Esperava que o trabalho fosse validado. Só que olha o que vai acontecer para efeito de paralelismo, tá? Aqui tem uma estrutura de passiva. E a passiva aconteceu porque aqui é um verbo transitivo direto. Aqui não tem jeito de acontecer porque vai dar um verbo transitivo indireto, participar de alguma coisa. Todos participassem. Então, não tem problema a estrutura, mas o ideal é a gente pegar passiva com passiva. Aqui, nesse negócio aqui, ó, nesse exemplo que eu te dei, essa daqui seria a nossa resposta, porque aqui o paralelismo está de 100%. Deixa eu fazer uma outra, de outra cor aqui, com orações paralelísticas, mas eu vou ter que colocar outro verbo. Vou fazer de verde. Vou colocar... Quero um bem paralelístico. Esperava que ela resolvesse o problema e que ele oferecesse ajuda. Paralelístico. Conector. Aí eu tenho uma situação de verbo transitivo direto com objeto direto, verbo transitivo direto com objeto direto. Vou fazer mais alguns exemplos para vocês entenderem que eu estou olhando. Gente, precisa ser sempre o E, não, tá? Entre segmentos coordenados, pode ser vírgula, e, ou, mas, conjunções coordenadas. Eu estou colocando com E aqui, porque é o que mais aparece, mas pode ter outro. Bom, então, esperava que ela resolvesse o problema e que ele oferecesse ajuda. Outro exemplo, vamos supor que eu tivesse assim, ó.
Eu coloquei uma passiva sintética. Ó. Esperamos que se valide o trabalho e que se promova a paz. O verbo tem que estar no mesmo tempo. Então, ó, analisando aqui. Conector, verbo no pretérito imperfeito subjuntivo, verbo no pretérito imperfeito subjuntivo. Aqui, ó. Conector, estrutura de voz passiva sintética, sujeito paciente, exímio. Conector, estrutura de voz passiva sintética, sujeito paciente. Não pode nem variar passiva sintética e passiva analítica. Quando você está olhando paralelismo, você está olhando equivalência, harmonia, entenda. Equivalência, tem que ser igual à estrutura. Nós vamos fazer muitas questões, tá? Equivalência de estruturas. Respirou e seguiu para a nossa questão. Ó, viajarei pela Europa. Então, primeira coisa, viajarei por alguma coisa. Você vai ter um verbo aqui que ele é intransitivo. E aí vai ter uma adjunta adverbial de lugar, um tempo preposicionado aqui, ó. Tem que saber a análise sintática, porque o paralelismo que você está buscando é sintático, né? Conhecerei Paris. Verbo transitivo direto, objeto direto. E, ó, tudo coordenado, isso aqui também. A vírgula também serve, né? E voltarei feliz. Feliz é predicativo, né? E um verbo intransitivo. Voltarei feliz da vida. Eles voltarão felizes da vida. Isso aí é um predicativo do sujeito. Não é paralelística. As estruturas são todas diferentes, tá? Pelas notícias de ontem, por causa delas, isso é um adjunto adverbial. O jornal de hoje, sujeito, faz alguma coisa, tremer as de amanhã. Bom, primeiro que aqui eu já estou subentendendo notícia. E não há termos coordenados entre si. Quando eu falo em paralelismo, eu preciso ter termos coordenados. É a harmonia entre segmentos coordenados. Aqui nem tem isso. Então, aqui, ó. Aqui tem, tá? Todas essas orações estão coordenadas entre si, mas elas não são paralelísticas. Então, eu só falo em paralelismo quando eu tenho dois filhos. Se eu tiver um só, não é paralelismo. Aqui só tem um filho, filho único, né? Pelas notícias de ontem, o jornal de hoje fez tremer é por meia conta, temer as de amanhã. A imprensa mente. Isso é uma oração. Sujeito, verbo intransitivo. Barra. Deturpa os fatos. A imprensa deturpa os fatos. Objeto direto. Já não é, né? Que é outra oração. A imprensa agride o vernáculo. Agride o vernáculo. Ah, Flávia, mas tem um pouco paralelístico esse pedaço e esse, mas são três. Aqui eu tenho 3 filhos, é igual a Flávia, tem 3 filhos. Então, a imprensa mente, verbo intransitivo. A imprensa deturpa os fatos, verbo transitivo direto. A imprensa agride o vernáculo. São 3 orações, só 2 são paralelísticas. Respira que você vai achar a resposta. Viu que tem que saber a análise sintática, né? Primeira coisa que você está observando, ó, essa não serve porque nem tem termos coordenados. As outras 2 são coordenadas, mas não estão em paralelismo. A conversação não é apenas dizer a coisa certa no momento certo. A conversação, sujeito. Aí tem um adjunto adverbial de negação, né? Verbo de ligação. Aqui tem uma palavra que é uma expressão adverbial também, não é apenas. Não é dizer a coisa certa.
no momento certo. Isso aqui é uma oração predicativa. Isso é um adjunto. Aqui, ó, a conversação não é dizer a coisa certa. Quer dizer, eu tenho uma oração qualificando isso aqui, ó. Mas é um conector. Mas, olha o que acontece. Não dizer, então, mas não dizer o que está errado no momento preciso. Não dizer a coisa, vou pegar só esse pedacinho aqui, ó. Dizer a coisa certa. Aqui, ó, dizer, aí eu já tenho uma oração, ó, dizer aquilo que está errado. Você consegue ver que tem uma oração aqui? Olha o verbo aqui, ó. Oração adjetiva, né? Então, mas não dizer, a oração adjetiva, na verdade, ela começa aqui, ó. Isso aqui é um pronome. Mas não dizer aquilo que está errado no momento preciso, um adjunto. Te mostrar o que está diferente, tá? Aqui, ó. Dizer a coisa certa, dizer o que está errado. Aqui tem uma estrutura de oração. Então, aqui nesse pedacinho tem uma estrutura de oração. E nesse pedacinho não tem, ó. Nesse pedacinho um objeto direto representado por nome. Então, não é paralelístico. É coordenado, mas não é paralelístico. De modo que nos sobrou, para a gente terminar a nossa aula, apenas a letra E. Já marco E de estudo para passar no próximo concurso que eu fizer e vou. O amor, sujeito, é verbo de ligação. Mais precioso que a vida. É uma comparação. E a honra, conector, sujeito, a honra, é verbo de ligação. Mais preciosa que o dinheiro, comparação. E tá tudo bonitinho, adjetivo, ó, tem tudo, a mesma coisa. Mais, aqui, ó, vamos coloridinho. Mais, com mais. Aí depois, precioso, preciosa, até o mesmo adjetivo. Aí depois, conector comparativo. Aí depois, artigo e substantivo. Tá igualzinho. Então, e os dois, a honra, o sujeito, o amor, o sujeito também. Então, todos os elementos dessa estrutura são paralelísticos. O paralelismo se define pela harmonia na estruturação de segmentos coordenados. Eu preciso fazer a análise sintática para perceber isso. Então, a FGV não cobra gramática. Não é bem assim, amigo. Na verdade, eu gostaria até de te dizer que ela cobra, só que ela cobra de uma maneira mais complicada e muitas vezes inerente ao próprio texto, a análise de estruturas ali do texto. Então, você já percebeu que ela cobra, por exemplo, conector adversativo. Só que ela não cobra só a oposição, ela quer a oposição real, né? Não é basta ser oposto, tem que ser oposto real. Ela cobra o paralelismo, mas ela quer que você avalie o paralelismo na frase com um nível de profundidade. Então, é isso que a gente tem que fazer. E, com isso, acabamos a nossa aulinha de hoje. Doeu muito, gente? Nem doeu. Tá vendo? Você já está muito mega blaster preparado para o quê? FGV. Então, é isso.